Baita grande prêmio da Hungria que teve a vitória de Lando Norris, agora encostando no Oscar Piastri, hein? Leclerc fez a pole position, mas a Ferrari infelizmente deixou a desejar mais uma vez nessa estratégia, hein, meu amigo? Acabou terminando na quarta colocação. Lando Norris vence, Oscar Piastri quase tirou todo mundo da corrida, ele e o Lando Norris, mas bom para a McLaren que fez 1-2 em terceiro. Ele que ninguém falou durante o final de semana todo, George Russell pega pódio, nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Mais pontos, sexto lugar, melhor posição dele na temporada. Ele já classificou muito bem, melhor classificação da Sauber nessa temporada. E agora a pontuação em sexto lugar. Baita grande prêmio para os brasileiros e principalmente para a McLaren, que vai encaminhando o título. E agora teremos uma disputa dentro de casa entre Lando e Oscar Piastri. Aguardaremos depois das férias a volta da Fórmula 1 e essa briga vai pegar fogo. Bora lá! Muito boa tarde para você que estava acompanhando no Band Play, no band.com.br, o GP da Hungria em Budapeste, 14º de 2025, e começamos aqui agora, em definitivo, o nosso programa com a nossa resenha sobre Fórmula 1 e sobre os nossos brasileiros, o Cola no Grid. E já começamos, ó. Vai. A câmera, eu quero a câmera maior para mostrar todos nós aqui, ó. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Rafi Bortoleto! Rafi Bortoleto! Aqui eu tô até fantasiado. Muita coisa pra mostrar. Levanta, agora você levanta. Vamos lá. Não, a câmera Cadê? tem que Cadê a mostrar isso câmera? aí. Aí, ó. Isso é isso. só o poder de Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto, meu amor. Estamos Entendeu? borboletizados, 100%. camarazados, não sei quem a gente vai começar a Eu vou falar chamar agora de nesse caramelo, programa. Caramelizados, é. Caramelizados. Camarãozados, sei lá. Borboletizados e caramelizados. É. Caramelizados. Entendeu? Estou odiada, Só porque bordão semana brega que a gente passada coloca. nós aparecemos aqui sem asas e vieram me questionar. Cadê as asas? Todo mundo cobrou. Entendeu? Então, assim, estamos de asa Não se hoje. falava No caso, outra eu, coisa. porque nosso homem aqui falou que não cabia nele as asas. Eu vou ter Não, que arrumar é um umas homem muito maiores, bombado. Ai, entendeu? é o cara da Muito academia, é o forte, fitness. Entendeu? Muso, Ó, fitness, falando em maratonista. acessórios, eu quero um momento, 10 segundos só da atenção de todos, Pra que chorar. hoje, Ah. exclusivamente hoje, só por hoje, eu não sei se eu vou fazer isso pro resto da temporada, Ah. eu quero dizer que eu vou deixar de lado hoje esse Oh! balde. Chupa, amor! Eu vou Eu já sabia, Falando sabia. em acessórios, Isso aqui né? deu Eu sorte. vou mini aposentar o nosso balde. Já vamos falar sobre isso, então eu vou deixar hoje, porque o foco é os nossos brasileiros aqui, né? Só Ou hoje. Então então vou deixar de lado. Ou aqui. então, vamos pintar de vermelho isso aqui, né? Que tá combinando mais com a Ferrari, né? Não. Tá combinando mais com a Ferrari isso aqui. Vixe, Calma, treta Léo, no colo no grid. Calma. No final, sempre chupa moa, velho. Não tem dessas, não tem? Calma. Vamos começar falando, então, Vai tomando. da nossa largada, Vai tomando onde... aqui, ó. Vai tomando. Vai tomando. Vai. Já emendando o assunto da corrida da largada, ele deu esperança que eu ia encher de pipoca esse balde, viu, Léo? Ah, Porque é na verdade. largada, o nosso menino Norris... Cara de novo. O Ô, nosso Moa, tá lá se menino achando. Norris... O nosso menino Norris landeou na largada. Ah, mas Ele me iludiu. Ele te iludiu. é que assim, né? Vamos quer que eu te Você não Tesouro, tem quer que eu nem dou uma segurada? expressão. Posso falar? Eu vou lá, zoar. lá. É que assim, na verdade, o Landinho, ele gosta de deixar a galera zoar, entendeu? Tipo, eles me chamam de Dando Norris, de Pipocando Norris, entendeu? Ele falou, vou dar aquela minha largada de praxe, que a gente sabe que não é o forte do Landinho mesmo, mas ele veio e buscou. E não arregou pro Piastri hoje, hein? Sabe o que é isso? Ele tá com a namorada, gente. A namorada inspira, tá né? lá. Amando. Tá ele com O está dois dia décimos que a mais, Magui né? Corseiro está no coisa. A menina é Lucky Charm. Ela tá ali, ó, moletim da sorte. Ela Verdade, tá lá. o primeiro GP que ela apareceu foi, Foi Mônaco, Mônaco. que o Lando Norris ganhou, verdade. Que ela foi Exatamente. assumida para o Brasil e o mundo. Então acho que ela está no final de semana de corrida, esse é o problema. É o Vai ter problema. que dar problema. algum jeito dela não sair de Portugal, amor. Vou- É verdade, é verdade. Alguma coisa tem que acontecer, porque, meu balde
Eu usei, eu enchi ele de Mas também, pipoca como é que quantas ele não vezes? tem, como que não ganha tendo uma namorada daquela? Mulher Não. chegou hoje com o tanquinho de fora lá, causou um rebuliço, Botou E- até a uniforme da botou o McLaren. uniforme do boy, entendeu? É isso aí, tá certíssimo. Se bem que a do as Leclerc também tava as nessa onda wags. esse final de semana. Ah, mas ela sempre é. Será que Ela elas é... têm um grupo no WhatsApp? Elas vão... Tem, você sabia? vamos- Ah, é? Hoje, por exemplo, chegou 3 delas juntas hoje. Rebeca, a do Piastre, chegaram Cola na juntas. fofoca nesse momento. Cola na fofoca. E a gente tem, eu sempre tenho, viu, gente? Adoro falar fofocas. Gossip do Cola no Grid. Gossip, como é que fala? Gossip, Gossip F1, inclusive meninas do Gossip F1 sempre fornece pra gente os melhores entretenimentos de fofoca. Inclusive a gente viu esse vídeo da Da Magui Magui. do perfil da... Hoje, as Delulu, que não aceitam o namoro do Landos, vai dormir chorando, gente. Vai ter que aceitar, uai, faz parte. Puxando esse tema, o Oscar Piastri vacilou no final, né? É. Vacilou, Você ele, acha? ele poderia, eu acho. Mas eu acho que ele foi afoito, que nem, tipo, o Verstappen, às vezes, assim, quer passa por cima. Só A única que- chance, talvez, que ele enxergou ter, né? Eu vou passar um pano pro Piastrinho. É que a gente até comentou aqui, mas se ele espera mais uma volta, talvez na próxima ia dar. Mas eu acho que o piloto não tem muito essa visão dentro do carro. Ele esperou aquela Tá na janela, adrenalina aí, quer passar. tava na penúltima volta, esperou a janela veio, né? Uma janela mínima, mas ele tentou colocar ali quase que 6 comemoraram no final, hein? Comemorar. Mas nós continuamos A invictos na gente, temporada assim, com 5. amigo, não é nada, assim, especificamente contra a McLaren. Mas, assim, Pra temporada ia ser legal. a gente precisa de um entretenimento. Eu entendo, porque quando a Red Bull dominava, eu entendi o seu sentimento de soberba, mas eu também não aguentava mais, entendeu? Eu assistia. A gente não gostava, mas a gente entendia. A gente entendia, mas. E eu gostava, no caso eu gostava, mas eu entendi. Certo. Uai, eu. Da soberba da McLaren? Não, Não, da da Red Red Bull. Bull. Ah, da Red bom, Bull. não, bom. Eu gostava da Red Bull dominando, mas ao mesmo tempo eu achava. Pra Fórmula 1 é chato. É igual quando era Certo. Mercedes, toda dominância é chato. Mas isso faz parte do esporte. Tem as fases, Tem né? as fases, né? Cada equipe, quando ela Tranquilos. se acha ali num dos regulamentos. Ano que vem, a McLaren pode Tudo andar muda, no pelotão tudo do meio muda. pra baixo. É, e outra, Pode acontecer. novos motores, novo regulamento, chassi. novo chassi, nova equipe entrando, novas, né? Porque chega Sim. a Audi também, né? Com uma nova identidade aí dentro da Sauber. Além da entrada da Ford na da Red Ford, Bull. na Red exatamente. Bull. Muda muita coisa. ano que vem. A Alpine vem de Mercedes. então. Cadillac chegando de Ferrari. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser. Então, tá tudo bem. A Só uni- que, assim, é legal, entretenimento, entendeu? A única dominância que a gente aceita é Aqui, a dos ó. nossos brasileiros, né? brazucas. É a única dominância que a gente Eu já gosta. quero dizer que Fora se a essa, Audi chato. chegar dominando em algum momento, lá, está sendo Delulu? Tô, mas eu sou brasileira. Mas se a Audi em sendo o quê? algum... Delulu. Delulu? É, meio caps da vida. Tá bom. Sim, Professor às Pacheco, vezes- né? Gente, fã de Fórmula 1 tá um passo do CAPS. Você aí que está assistindo tá um passo do CAPS. A gente acorda 3 horas da manhã pra assistir uma corrida como eu fiz hoje. Acordei 3 horas da manhã Pra eu pra estar ver de os brasileiros saia, ser pra eu estar de campeão. saia nesse programa, então não é muito mentira também o que a Lai acabou de falar. Depois dessa performance, você Entendeu? já percebe que a Pensa gente não... que nós estamos aqui Eu no rebolei até estúdio. na sua cara, perdão por Nossa, isso. Ó, depois, Ó, eu queria- depois desse momento, diga... Só pra dizer que o nosso... Pra vocês verem o tanto que nós somos meio de Lulu, que nosso estúdio é aberto e nós estamos assim. As pessoas estão Daqui a passando e pouco vendo a passa o gente diretor assim. da Band aí e fala, gente, o que tá acontecendo nessa Sabe emissão? aquela coisa maluca que acontece? As pessoas, não, deixa eu filmar, tirar uma foto. As pessoas, vocês não estão vendo, mas passam aqui e começam Muita a apontar gente, a é. câmera, tirar foto da Foto, gente. é. Meu, quem que são esses malucos? Um tá com asa, outro Fã com de Fórmula saia. É a gente. Fã de Fórmula 1. Fã é de isso aí. Fórmula 1. E assim, como a gente é fã de Fórmula 1, eu quero dizer pra vocês, cadê a câmera da verdade? Câmera da verdade. Câmera da verdade. Câmera Cadê? de la Tour. Aqui, você. Aí, ó. Se a Audi chegar dominando com o menino Bortoleto, Ah, esqueça. ou a Cadillac com Com o o Drugo? Drogovic, eu já tô cravando aqui, hein? Se vir um dos dois dominando, eu não quero saber. A soberba vai dominar e eu vou ficar que nem o Léo. Olá aí. Entendeu? A humildade Inclusive, acabou. Você falou no pré-GP e o Serginho te corroborou na transmissão. Tá cheio de sorrisinho Drogovic, hein? Tá cheio de sorrisinho, hein? Gente, ele tá com a aura de quem tá assinado. Ele chegou, pra vocês terem ideia, a entrada dele na sexta-feira com a namorada, a entrada típica dos pilotos da Fórmula 1, meus amores. Vocês estão achando que é... Não, meus amores. Isso aí tá com cara de assinado. E a gente quer isso. Então, se um dos dois dominar,
a gente vai passar pano. A gente vai Exatamente. comprar briga com gringo. É isso. Entendeu? Ah, não sei o que, McLaren, não sei o que. Dane-se. Aqui é Brasil. Independente. É Entendeu? isso. É isso. Vamos agora. Concorda, sim. Em tudo que a Laís comentou. E é isso, né? A humildade acabou. Não, acabou. Se isso acontecer, já acabou agora. Já acabou indo pro Q3. Eu vi um post hoje falando: começo do ano a gente só queria ficar em P16. Isso. Aí depois o nosso menino foi avançando. Aí ele passou pra um Q2. Aí Já a gente, ficamos- opa. Aí agora, os últimos 4 GPs aí, praticamente é tudo Q3, gente. Os últimos 4 GPs, 3 pontuando. Então a humildade já acabou faz tempo. Se não passar do Q3 mais, é protesto em frente na Suíça. Bandeirão exatamente. em frente da Devolvam ao meu sede da trator. Sauber. A gente vai fazer isso lá na frente. Queremos o trator a de porta volta. da Sauber. Exato. E temos a largada, diretor. Vamos lá? Temos a largada. Vamos assistir a largada? Pra ver o Essa nosso largada foi Landinho boa, vacilando, como eu falei. Mas ele me tudo iludiu. foi bom nessa largada. Cara, quando ele largou, foi para segundo, eu achei que ele ia surpreender, né? Que ele passa o Piastri aí. Inclusive dá uma trancada no Piastri, olha lá, né? Falei, caraca, nunca vi o Lando desse Não, jeito. e ó quem tá ali, gente. Olha a Sauber. Olha a Sauber do Borboleta Olha o ali. nosso Quase um menino. P5, hein? Russell se aproveitou ali, né? Foi pra terceira colocação muito Russell, essa bem. corrida, hein, cara? Vamos Foi falar muito sobre bem. o Russell. O Russell é que é Regina George mesmo. Caladinho, ele vai vencer, tá entendeu? Olha lá, o quase Norris Smooth tomou um operator. passadão até do jovem Alonso. Nossa, as Aston Martins adulteradas ficaram no quali. Ué, Mas foi bem, foi bem. E a gente, quando Ó. a gente tava assistindo, a gente até comentou, Não tem ó, time. o Bortoleto vai passar o Lando Norris, viu? Olha, E gente. o de Leclerc novo. largou bem demais, né? E não, a gente- vocês percebem a muito linha bem. que o Bortoleto fez? Olha a inteligência dele. Sempre buscando por fora o lado mais limpo. É um É, talento, né, exatamente. gente? Não tem como. Lenda. É uma lenda. O Bortoleto foi quietinho ali, esperando o Alonso, talvez o Norris se bicarem ali, saírem da Sim, pista. sim, foi bem. Segurou muito bem o Stroll a corrida toda. Vale lembrar que o Stroll, cara, tem quantos anos? 7 anos de experiência de Fórmula 1. Então não é de. mas é o Stroll. Mas Gente, são mas posso falar? anos de experiência na Eu categoria. sou uma pessoa bem crítica do Stroll, assim, não é segredo pra ninguém, né? Mas assim, Quem não é, né? Mas a sensação. Não, tem Desde quando gente ele que não entrou. é, amigo, acredito. Tem gente. Eu já sofri uns cancelamentos aí, que mas deixa isso? abaixo. Não, peraí. Eu sou fã Tem do Stroll fã-clube pai. do Stroll, não é possível. Tem, amigo, tem. Acredito, Não, tem. Eu sou fã do Stroll pai, um mega empresário. A né? mega empresário. Fã Tem. do Stroll pai. Capaz de tudo. Capaz de tudo. Vai de tudo. Inclusive de obrigar o filho a estar fazendo o que não quer, porque a sensação que passa, agora é isso que eu ia falar. Você percebe em alguns momentos que ele se isola, igual a gente viu no. Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos dele no Drivers Parade ali, na última corrida, ele isolado no canto dele. A sensação que dá é que ele tá ali por obrigação, gente. Ele não, parece que ele não tem prazer em fazer isso mais. E o dá pai é o sonho do pai, né? Dá pra elogiar ele nesse sentido que pra quem nem queria estar ali, tá ele entregando até que manda muito. bem. Manda bem. Nesse bem. Foi contexto, bem né? hoje, Que ele nem chegou queria em estar ali. Sétimo, né? O Stroll. Foi bem. Não, Gabriel eles já manteve se ele classificaram atrás ali. em P5 e em P6. P5 e P6. Stroll ficou em 7º lugar. Muito bem. Tô aqui Bons pra As pontos duas pra- Aston pra Martins, Aston né? Martin. Em geral. As atualizações que não funcionaram na Bélgica agora mandaram bem, agora na Hungria. Então, aparentemente, vai ter um respiro na Aston Martin. A aura de Adrian Newey, apesar Será? dele não estar atuando nesse Aham. carro, né? Só no ano que vem, parece que Ó, tá. dando estou resultado. lendo os comentários aqui, Diga lá. porque a gente tem um Vou ler também post, aqui. quem quiser mandar seus comentários, a gente está sempre Esporte na Band. compartilhado com os nossos perfis, e lá nós pegamos os comentários de vocês e trazemos os mais engraçados e Comentem, pertinentes e comentem. polêmicos ali pro nosso... Aqui já tem, ó, Davi.henrique.567. Larga bem Charles Leclerc. Largou bem. Largou Mas bem. Ferrari é inimiga dela mesmo, né? Inclusive, vamos comentar do rádio de uma tela do Leclerc hablando, hein? Ele não poupou a Ferrari, não. Foi uma hein? DR ao vivo pra gente, no Ó, rádio. ali. mandaram assim, Paulo Lopes 2481. P1 Leclerc, P2 Lando Norris, P3 Oscar Piastri. Não foi, amigo. Ó, falando sobre o rádio, a Depois vamos bater Polinaf, nosso bolão aí, a hein? Polinaf fez um comentário aqui, ó. Queria ser uma mosca pra entrar na hospitalidade da Ferrari nesse momento, pra ouvir a treta que deve estar lá. Gente, vocês imaginam, num sábado, a gente tem um heptacampeão assinado com a Ferrari, que fez uma manobra de carreira, assim, que causou um rebuliço
né, dentro da Fórmula 1, a gente sabe. Chega na equipe com toda uma perspectiva, todo um anseio. E o cara, um dia, no sábado, ele chega falando que... Repete as palavras dele? Hamilton, na entrevista depois, que ficou no Q2, mais uma vez frustrado, e viu o seu companheiro de equipe fazer a pole position. O Hamilton totalmente cabisbaixo, que é a linha que ele vem adotando desde o começo, ou melhor, desde o segundo GP, do segundo final de semana que foi na China, que ele acabou conseguindo vencer a Sprint Race. Depois disso, ele vem dali pra frente foi só pra trás. E chegou ontem, ele foi perguntado, já chegou cabisbaixo, foi perguntado, Hamilton, o que aconteceu? O Charles foi pole position, você ficou em 12º, o que você tem pra falar sobre essa questão no carro que você é perguntado? O que tá mudando? O que tem pra fazer? E você sempre questionando a equipe e não vai pra frente. E o Hamilton falou... Eu sou... um inútil, né? Um inútil, inútil. eu sou um inútil. Realmente, meu companheiro de equipe ficou em primeiro, então deve ser eu, não é o carro, porque o outro carro ficou em primeiro. E aí ele soltou. Talvez a equipe tenha que trocar de piloto. Essa foi a última fala dele. Nós estamos falando de Lewis Hamilton, falou isso no sábado. Aí chega no domingo, a gente tem aquele rádio do Leclerc que a gente vai trazer ele para vocês, mas assim... Basicamente, assim, ele fala assim, é frustrante, é inacreditável o que está acontecendo. Então, assim, como que a Ferrari, ela continua sendo inimiga dela mesma? Porque ela consegue aferrar, desculpa o termo, mas a Ferrari está ferrando. A Ferrari está ferrando. O psicológico dos próprios pilotos. O Leclerc já veio em outras oportunidades falando que não era bom o suficiente também. E assim, nós estamos falando de um piloto super talentoso, que é Charles Leclerc, a gente sabe da história dele, e nós estamos falando de Lewis Hamilton. Então, assim, tudo bem, o Leclerc conseguiu pole, é o que eu falo também, existem fases, o Hamilton, de fato, está numa fase mais difícil, a gente já conversou sobre isso, mentalmente, talvez ele não esteja no melhor momento dele, por conta de situações como aconteceram esse fim de semana e vem se reiteradamente acontecendo. E também a gente sabe que não é um problema só do Hamilton, entendeu? Porque o Leclerc mesmo não consegue ser consistente. A culpa nem sempre é dos pilotos. E hoje não foi dos pilotos. A Ferrari, assim como a Red Bull, vai começar. A Ferrari está em processo de várias mudanças internas, né? Vale lembrar que um dos engenheiros que veio de aerodinâmica, que veio da Mercedes, começou a trabalhar no meio do ano passado, que tem que ficar aquele período, né, de quarentena. E as primeiras atualizações dele, inclusive de desenvolvimento do carro, começaram agora, a partir do meio desse ano, que ele não pode desenvolver no começo do ano, a partir de agora. E então ele começa a mexer no carro agora. É o engenheiro que veio por muitos anos dominando junto da Mercedes, W12, W13, que a Mercedes foi lá... octacampeão mundial entre os construtores. Ele chegou na Ferrari, saiu da Mercedes em 23, teve que ficar um ano, entrou na Ferrari parado, né? Porque não pode ter aquele período de quarentena. Entra na Ferrari no meio de 24. Agora, no meio de 25, começam as primeiras atualizações dele colocar a mão no carro. Tem também o Vasseur, que a gente fala, mas ele tá há muito tempo na Fórmula 1, mas é apenas a segunda temporada dele na Ferrari. Aí ele renovou agora também, né? Renovou. Eu acho que a Ferrari tem que ter um período agora de continuar a não mexer muita coisa dentro da casa. O que a McLaren fez. Exatamente. Mantém o time, porque, você fica cada um ano troca um ano troca outro, aí fica só um ano e meio, fica só 2 anos. Vamos manter esse time cada vez mais unido por um longo tempo, vai passar por esse período de adaptação, de culturas diferentes, de jeito de lidar, porque eu tô lidando com o Mo aqui um ano, mas talvez daqui um ano ele é diferente comigo, por motivos N. Provavelmente porque você é McLarista. O ano que vem vai ser diferente, porque talvez ele possa melhorar e eu possa piorar, né? Então, é muito diferente e tem que saber lidar muito bem. Então, a Ferrari acho que num excesso de mudanças. Desde que trocou lá atrás, antes do Binotto ainda, aquele diretor de equipe, mudou muitas vezes em pouco tempo. Sim, então, concordo. Vamos dar uma segurada nesse time aí, vamos arrumar a casa primeiro. Concordo. Aproveitar que o Lewis Hamilton, ele mesmo falou nas férias, que precisa dessas férias, que trabalhou demais durante o ano todo para tentar movimentar não já só tá a trabalhando para 2026, exatamente, como ele mesmo falou. Mas não só a parte técnica da equipe, mas arrumar a casa mesmo, das pessoas também se conversarem. Acho que essa fase
de arrumar a casa mesmo para todo mundo falar a mesma língua. E acho que a Ferrari pode vir melhor, porque a Ferrari tem um bom carro, tem um bom time técnico. Quando começar todo mundo a falar a mesma língua, aí vai ser aquela Ferrari que a gente viu nos anos 2000, nos anos 2008 até 2012, mais ou menos ali, que era uma Ferrari que vencia, que batia de frente com todo mundo, que disputava títulos, né? Disputou ano passado, perdeu. Esse ano está muito longe de brigar, mas está em segundo campeonato. Mesmo com todos esses problemas, ainda está em segundo. Então a Ferrari, a gente tem que respeitar a história, né? Como a gente fala no futebol, a camisa pesa, pô, a camisa vermelha da Ferrari ainda pesa. Macacão vermelho é um macacão vermelho, treme, gente. Todo mundo do grid treme, né? Só de falar, tô dando uma arrepiada aqui. Mas só de ver o macacão vermelho, quando a gente viu o Lewis Hamilton, a expectativa de sentar num carro vermelho, eu tô arrepiado real. E macacão vermelho, você só no passado falava, porra, agora vai dar um medinho aí. A gente... Tremeu o grid inteiro. Exato, tremeu o grid inteiro. A gente esperava mais do que tá entregando? Esperava. Mas, cara, é a Ferrari. Quando tudo... Se eles tiverem paciência, se o italiano tiver o que ele menos tem, que é paciência, os próximos anos podem ser muito bons aí pra Ferrari. E só pra complementar, desculpa, amor. Só pra complementar, como eu disse, pra quem não sabe da história, por exemplo, da McLaren, a McLaren veio depois daquela Spygate, aquela situação do Spygate, que ela teve que pagar uma multa milionária. Enfim, quem tiver curiosidade, eu fiz até um vídeo sobre isso essa semana. Ela passou por situações. Ela ainda conseguiu o título com o Lewis e tal. Mas ela passou depois daquela fase ali, ela teve um momento de queda. Começou a ter problemas financeiros. Perdeu o campeonato, foi desclassificada de construtores, que perde dinheiro. Além da multa, ela ainda perdeu dinheiro, né? E ela passou por esse problema. Com a chegada do Zac Brown, foi aquela coisa. E aí ela começou, vamos dizer assim, não saía ali de quarta, quinta, sexta força. Estamos falando de McLaren, né? Que é uma dinastia dentro da Fórmula 1. Quase entrou em processo de falência, Quase entrou no processo de falência. E aí o Zac Brown falou, não, vamos arrumar a casa. Arrumou um time técnico extremamente competente. Assim, a Ferrari não tem o problema financeiro que a McLaren enfrentou, que é um benefício gigantesco dentro da Fórmula 1, porque tudo se constrói com dinheiro ali dentro, né? Mesmo tendo teto orçamentário, ainda é dinheiro, né? Sim. E a única coisa que a McLaren demorou um pouco para se ajustar foi com os pilotos, né? Mas aí chegou Lando Norris, que na época foi dupla de Carlos Sainz, que começou a trazer resultados, foi uma dupla que começou a trazer resultados. Veio Daniel Ricciardo, que teve ali seu momento de glória, em Monza 21. Em Monza, mas assim, depois a gente sabe o que aconteceu, mas nesse momento, Lando Norris estava sendo construído, estava sendo fortalecido, foi ganhando força. E aí a McLaren teve a chance de trazer um super talento, que nem o Oscar Piastri, que é atual líder. Ela não perdeu tempo, e tem 3 anos que ela está com o mesmo time de pilotos, ambos renovados por múltiplos anos, é sinal de que ela entendeu que ela precisava organizar. Isso aí. E pegando esse paralelo, a gente tem que ter, igual o Papaya Fan teve com a paciência com a McLaren, os fãs da Ferrari também precisam ter paciência. E assim, eu sei, gente, a torcida, né? Torcida, a gente mexe com sentimento, claro, o italiano é que nem o brasileiro, caloroso, né? Igual a gente tem o quê? 10 corridas, né? 14 corridas. 14 corridas. Mas assim, com 5 corridas, as pessoas já estavam cobrando o Bortoleto. O Bortoleto até estava tenso nas entrevistas, não sei se vocês se lembram desses períodos. Mas isso é da torcida, a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar o processo de cada equipe. E como a gente falou, agora tudo vai mudar, gente. Tudo vai mudar. E todo mundo fala nos bastidores que os motores mais prontos são Ferrari e Mercedes. E aí, imagina, um novo chassi, acabar esse negócio do efeito solo. Aí, meus amores, é um novo campeonato, uma nova oportunidade. Quem sabe não é o momento da Ferrari mostrar, é o que você falou, o peso do macacão vermelho, que é aquela coisa, everybody's a Ferrari fan, não tem como. Todo mundo, até para quem torce para outras equipes, quer ver a Ferrari bem. Ferrari, sim. Entendeu? Até o maquilarista, que historicamente é o maior categoria, rival. é bom que a Ferrari seja campeã bem próxima, aí, no futuro bem próximo. Sim, com certeza. Tô gostando feliz, gostando dessas cara. defesas aqui. E complementando o que eles comentaram, a Ferrari realmente vem melhorando. Depois da troca do assoalho no GP da Áustria, que já teve um avanço na equipe,
Recentemente, com esse engenheiro que o Hamilton Eu só não sei o nome dele, trouxe da Mercedes, também, eu acho que nem vazou o nome dele. Eu vi essa semana e a semana retrasada notícias sobre esse engenheiro, não sabemos o nome dele, que saiu da Mercedes. E diz a notícia que eu vi que o Hamilton trouxe ele para a Ferrari. Também trocou o material das pastilhas de freio que o Leclerc começou testando. E no GP retrasado de Silverstone, Hamilton já começou a usar e em Spa veio a suspensão traseira naquela haste do Purod que eles mudaram um pouco a altura. Já teve um avanço também e tanto que o Hamilton teve aquela retomada, apesar de não ter ido bem no quali, teve aquela retomada de 18º para 7º. Só que aí entra no ponto que vocês comentaram. O torcedor da Ferrari e o fã já viu isso e falou, não, daqui para frente então vamos ser pódio todos os GPs. Chega nesse final de semana, Hamilton frustrado lá atrás e o Leclerc na pole position. Então deu mais essa esperança para todos os torcedores. E aí, com os resultados que tivemos, chegamos nesse ponto. O que eu queria comentar do Hamilton é que principalmente esse regulamento de carros vai muito ao contrário do estilo de pilotagem dele. Ele não gosta de carro traseiro, que é o que o Max Verstappen gosta. Exatamente. Ah, não tô falando que é por isso que o Max Verstappen foi campeão, mas no nível que eles estão, esse pouquinho a mais já faz muita diferença. Muito. O Hamilton é um cara que ele entra nas curvas e ele freia o mais tarde possível. Ele gosta disso. E Ele gosta que o carro aquele carro dobre de frente, né? Que toda a exatamente. imersão da frente do carro. Todo o peso do vai pra carro frente. jogue para Isso. frente. Ele gosta disso. E com esse carro mais traseiro, quando ele vai fazer isso nas curvas e ele vai reacelerar, sabe? Olha o gancho. Ele vai reacelerar, Sigam, né? ele Sigam. acaba perdendo um pouquinho a traseira. E esse pouquinho, para ele já não sente o carro tão na mão dele, ele já sente um pouco de descontrole no carro e aí ele reclama. Aí ele vai para a equipe e pede mais asa traseira. Aí a equipe tenta ajustar. Só que aí quando você coloca mais asa, você perde outras questões no carro, uma velocidade de reta, alguma outra coisa. E aí fica nesse... Ele vai conversar com a Ferrari, traz o engenheiro da Mercedes e fica nesse debate e ele sente o carro menos estável e aí vem essa frustração que chegou no que a gente está hoje. Por isso essa entrevista, que a gente fechando o gancho dessa entrevista dele, ele está no momento 14 finais de semana. 14 finais de semana que ele não conseguiu nenhum pódio com a Ferrari ainda. Não é pouco, não. Então a frustração dele também tá muito grande, dos fãs tá muito grande, E mas tá justificável também, melhorando. né? Tá Tá justificável. melhorando. Esse final de semana agora, pra ele não foi bom. Ele ficou em 12º. E aí, acho que a gente pode entrar no ponto do Leclerc, que, se eu não me engano, o diretor falou que tem aquele rádio que o Leclerc fez pra gente fechar o tema Ferrari. Se Vamos puder ver. colocar na tela. Vamos ver. Olha só o rádio. Léo, lê pra gente, por favor. Vamos lá, isso é incrivelmente frustrante. Olha que palavra que o Leque usou aí, hein? Perdemos toda a competitividade. Você só precisa me ouvir. Eu teria encontrado uma maneira diferente de lidar com esses problemas. Ó, vou Nitidamente, puxar. né, Lai? Só Uma puxar. frustração muito grande com a equipe. E o que pareceu, pra Laís comentar, o que pareceu quando a gente estava assistindo a corrida e o jeito que o Leclerc falou, foi que, tanto que ele mandou um rádio algumas voltas antes desse, parece que eles conversaram alguma coisa antes da corrida e não foi seguida mais uma vez. Essa é a frustração. E até vou puxar um gancho aqui. Isabela Underline Vidal comentou: tem que avisar o patrão que o problema da Ferrari é a Ferrari. É aquela, gente, assim, Bom ponto. esse rádio fala muito sobre o que está acontecendo. E não é a primeira vez, assim, que a gente vê o Leclerc frustradíssimo no rádio, chamando a atenção do seu engenheiro. Como também já vimos, a gente viu no começo do ano que o Lewis, às vezes, o pessoal falou: o Lewis está sendo grosso, com a necessidade de ser grosso com o engenheiro. Mas é porque, gente, quem faz a comunicação, a equipe precisa ouvir o piloto, porque por mais que a equipe tenha dados, quem está pilotando ali, sentindo o carro e entendendo o que precisa ser é o piloto. Então, Isso. assim, precisa ter esse casamento entre equipe, piloto e carro. Porque, gente, Fórmula 1, as pessoas falam: fulano vai ser campeão por conta de carro. Porque... Gente, carro não se dirige sozinho. Equipe não se dirige sozinha e piloto não tá lá andando a pé.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa desse casamento É, perfeito. E o fato dele literalmente falar, vocês precisam me ouvir, é algo que a gente já escutou do Lewis Hamilton. Então, você vê que é um problema interno na equipe. E, assim, eu queria ser uma mosquinha pra estar lá no debriefing da equipe, entendeu? Naquele momento que eles fazem uma... Porque depois, debriefing, vou explicar o que é. Depois da corrida, a equipe se reúne para fazer uma reunião, né? Para entender onde acertou, onde errou, o que pode melhorar, o que não pode. E lavar a roupa suja também. E eu acho que, assim, talvez essas férias sejam importantes para isso, sabe? Então, os engenheiros precisam ouvir os pilotos. Porque é o que eu falo, não adianta nada você até ter um carro competitivo se você não vai ouvir seu engenheiro. A gente já viu, inclusive, o Lando Norris, quem não se lembra, na Rússia, que ele perdeu a chance da primeira vitória dele, na chuva, aquela coisa, porque ele não ouviu o engenheiro. Isso. E ao mesmo tempo, ele quis, e ao mesmo tempo é o que eu falo, é um casamento. O piloto precisa ouvir o engenheiro e o engenheiro precisa ouvir o piloto. Nesse momento, o engenheiro tentou aconselhar o Lando Norris e ele não ouviu. E aí ele perdeu a chance de vencer aquela corrida e ele mesmo assumiu a responsabilidade. Nesse caso, a gente está vendo na Ferrari que está tendo uma falha de comunicação da equipe com o piloto. E assim, gente, é muito chato esses rádios. Plano A, B, Z, C, W, D, X, entendeu? Que assim, nitidamente a equipe se perde. Não é. E negócio E é o uma seguinte. coisa muito legal desses vários planos, não nos planos em si, mas a questão do rádio entre o engenheiro e o piloto, é que às vezes dá certo, só que às vezes a gente se prende por essa exceção que deu certo. Por exemplo, essa semana a gente teve aí 25 anos da primeira vitória do Rubinho em Hockenheim, Sim. que foi um exemplo contrário Positivo. do Lando Norris, que o Rubinho ficou na pista, em pista molhada, ele com pneu de pista seca, acabou ficando e vencendo. Show! O Lando Norris, nesse GP da Rússia, tentou fazer a mesma coisa que o Rubinho fez, só que, infelizmente, a pista não estava Tava muito seca molhada. o Tava suficiente muito molhada. para sustentar esse pneu. E esses rádios, pessoal, do piloto com o engenheiro, vão acontecer, às vezes, algumas coisas durante a corrida. Uma estratégia que estava conversada tem que ser adaptada. Isso é normal, por quê? O engenheiro, apesar de estar vendo todos os dados na tela, ele não tá na pista sentindo ali, a pista tá secando, o pneu tá desgastando um pouco mais, pô, em tal curva, em tal, como que tá. Então o piloto tem que passar esse feedback pro engenheiro e o engenheiro tem que falar o que tá na tela e eles chegarem no meio termo. Só que isso é uma coisa. Traçamos o plano e vamos fazer uma pequena adaptação. Agora, Léo, criar plano A, B, C, D. Você ia comentar alguma coisa? Não, Z, o X. negócio é o seguinte, a Ferrari vai ter que se juntar lá na sede, fazer aquela bela daquela macarronada, aquela lasanha italiana, Com bom vinho. um bom vinho, vinho. falar, galera, vamos conversar aqui, ó, todo mundo joga as tretas na Ou mesa, chamar a máfia italiana. chama todo mundo na mesa, aquela mesa gigantesca italiana, todo mundo fala, no final aquele bom vinho italiano, aquela macarronada italiana, tudo resolvido, volta. Quem sabe a primeira vitória da Ferrari aí. Olha só. Será que tem o Na diretor, volta será das que tem férias. algum meme da Ferrari pra gente fechar o tema da equipe italiana? Vamos dar aquela zoada também, né? Olha só. Sabe quem está em primeiro? Ué, Ontem eu vi um Ai, ó. meme maravilhoso da Ferrari, mas Aí, ó. ele durou 24 horas. exatamente. Só que pena que durou, sei lá, 3 Fórmula ou 1 na 4 Band. O que baita transmissão hoje da Band, hein? Muito legal legal. hoje. Falando Muito na bom. transmissão, vou puxar que meu Pré-GP, diretor me lembrou. sensacional. Pra gente fechar, eu gosto muito de falar da Ferrari. Gostei desse momento pra fazer um comentário aqui, viu? Hoje, Todo mundo defendendo e falando hoje, bem da minha... Bem assim, o Moa num vai sentido bom. embora Gostei. feliz. Ele Gostei. vai Depois vai manda aquele emocionar. pix lá que a gente Ó, combinou. o diretor que a gente ia falou falar que bem. gostou do momento Ferrari aqui no meu ouvido também, ó. Os tifos aqui do nosso Outro estúdio. salafrário também. Todo Então, mundo, todos felizes, cavalo né? rampante Pelo também. menos com os comentários, porque na pista tá difícil. Outro Vamos colorado. colocar na tela, porque vamos comentar agora sobre... Ai, como eu queria que tivesse acontecido, ó. Minha A nossa. treta dos meninos O papaya. coração veio na boca essa hora, hein? O Gente, Léo quase teve um infarto aqui. na próxima eu vou Olha. pedir pro nosso diretor ver se tem como deixar uma câmera filmando a gente durante olha, Sem react, áudio, né? Porque um senão eu vou ser react. cancelado na internet com as barbaridades que eu falo aqui no... É porque assim, o estúdio inteiro levantou, todo mundo vibrando, todo mundo torcendo. E assim, aí, olha, eu achei que. Essa Eu hora- já falei assim, olha o Bortoleto, olha. Não, vocês não sabem, mas essa hora o Moa pulou em cima de mim.
E eu queria dizer pra vocês, nessa hora eu pensei, olha o Bortoleto em P4. Aí, ó, verdade. Exatamente, porque se os dois batem e dão uma de Rosberg e Hamilton 2016, se eles batem Saudade. e abandonam, Olha, o nosso olha. menino tava em P6, ele ia pintar um P4 ali do nada. E assim, a gente Coisa até linda. chegou a comentar, né? Você falou assim, mas o Piastri não errou. Gente, assim, piloto, o Piastri é líder. E primeira coisa, vamos Se ele não tentasse, já tá errado. Já né? tá errado, é isso que eu ia falar. Primeira coisa, Zac Brown tá cumprindo o que falou, que é deixar os meninos Isso, brincar na exato. pista. Não parou o Norris. Não mandou o Piastri tirar o pé, não mandou trocar posição. Isso aí, pra mim, é 10 de 10. Porque se tem um negócio que tudo bem que quando beneficia brasileiro eu passo o pano. Peraí, quando- deixa eu fazer um comentário. Tá. Que tá isso escrito na tela, diretor, agora que eu vi? Que é essa Lando Norris não decepciona, é isso aí. E ó. cala a amor, boca, que gente, tá a isso coisa- aqui? Isso tá desde o começo do Não, programa? tinha que ser eu não vi chupa isso aí, boa, não. né? Que Aqui, ó, isso, aqui, ó. gente? O baldinho Bota aposentado. na cabeça dele aqui, Aqui, ó. ó. E cala Chupa a moa. moa. Chupa moa, né? Isso. E cala a moa. Diretor, você Mas- brilhou mais uma vez. Ó, mas Laís, Vamos pintar de vermelho voltando esse baldinho aí. a treta dos dois. Você acha que o Piastri, ele foi muito precipitado, daria pra ter esperado mais uma volta? Ou era pra jogar naquele momento mesmo? Eu acho que ele viu a janela e tentou. E assim, pra mim, piloto campeão é isso, gente. Não tem que ficar esperando a volta perfeita. Ele tem que tentar. Obviamente que isso quase custou uma batida, sim. Mas isso é o risco que... É o que eu falo. Ele tem muito viés que eu via no Verstappen em 2021. Entendeu? 21. E até no ano passado, ali com o próprio Lando Norris também, entendeu? Tipo, passa por cima, sai da frente, eu vou passar por É cima. isso aí, isso é o espírito. Só que esse é o espírito do Piastri. O Piastri é assim, gente, não é de agora não, tá? Quem acompanha ele na base sabe do que ele fazia. Não foi campeão da forma... Foi campeão de tudo à toa também, não. Mas eu acho que ele viu a janela. Obviamente que ele foi agressivo demais. E eu acho que ele também não esperava que o Lando Norris ia segurar tão bem a posição. Tem esse porém, né? Não Eu, errou o Lando, né? Ele Foi bem. não arregou, é isso que é o ponto. E isso é muito importante, que é uma coisa que eu sempre fui crítica do Lando Norris. Eu falando, gente, o Lando Norris, na hora que ele tá na pressão, ele erra. Ele já errou, inclusive, na pressão, que levou as duas, ele chegou a bater No Canadá, no exatamente. Canadá, enfim. Mas nesse caso, elogio o Lando Norris, porque ele defendeu a posição dele, sustentou a posição dele e mostrou que sim, tá brigando por título e vai brigar até o fim. E o próprio Lando Norris, na entrevista pós-corrida, falou: olha, estamos muito. A disputa tá bem apertada entre nós dois, e disputar com o Oscar Piastri é sempre muito duro. Mas a gente tem muito respeito um pelo trabalho do outro. Aquela coisa meio PR, mas assim, você percebe que ele amadureceu a forma de responder e lidar com isso. Então, gente, eu acho que essas férias de verão vai deixar o Landinho um pouco mais... Ele vai passar em Portugal, vai estar lá com a gata... E curtindo um Vai verão pro europeu, Algarve. vai pro Algarve. Que, inclusive, no final, a gente viu um vídeo da Gossip F1 da página. Dele dando um beijo na sua, gata. Na Magui, Estava né? vestida de Lando Corceiro, Norris. Margarida. Tava vestido com o macacão da McLaren. Então, tava feliz. assim, que fase está fase, Lando que fase que tá o Norris, Lando né? Norris. E Vai aí dormir eu bem acho, hoje. vai dormir bem hoje, hein? Vai chegar... Inveja do... Eu acho que na volta do Summer Break, a gente vai ver as coisas esquentarem, porque é o que eu falei, aparenta que tudo que eu critico de Lando Norris, o que? Lando, você precisa ter mais mentalidade de campeão. Lando, você não pode tremer na hora de defender, né? Não pode tremer na hora de ser agressivo. E ali ele defendeu com muito bem, que fez o Piastri travar. E mostra também que o Piastri, se for, o que eu falo, talvez se fosse um Verstappen, ali os dois iam pro muro, entendeu? Pois é. Então, Porque assim... quem tinha vantagem sobre isso era o Piastri, porque ele tá liderando. Tá liderando. Se os dois saem, pra ele fica neutro. Pra ele fica neutro. Então, assim, ele diminuiu aí 5 pontos, né, da diferença da pontuação. E é aquela, gente, vamos ver muito... A gente brinca, né, da questão da dominância da McLaren, mas assim, a gente não pode falar que não tem disputa, né? Quando Tem. era Red Bull, não tinha disputa, Não tinha né? disputa. O Verstappen Exatamente. estava nos luz de qualquer um ali, de companheiro de equipe. Hoje, como eu falei já nos programas anteriores e repito, no momento o Lando é
pouquinho melhor que o Piastri, mas o Piastri, sem dúvida, é muito mais agressivo, muito mais talentoso Eu ia falar que o isso. Lando Norris, né? Porque o Norris tem mais experiência. E como eu falei, no dia que o Norris tá com a cabeça boa, quando ele se mostrou hoje, ele anda mais que o Piastri ainda, nessa temporada. Nas próximas, aí eu acho que o Piastri vai dominar com comparação ao Lando Norris. Se o Lando não for campeão esse ano, eu acho que isso vai entrar na mentalidade Ah, dele. não, aí o ano pra ser campeão é esse ano, que ele tá com E eu ouvi experiência, isso de maquilaristas, O carro tá? dominante. carro dominante, ele tá melhor que o companheiro dele de equipe em termos gerais, digamos assim, em termos de experiência, maturidade, que é muito importante, que o Piastri ainda está em construção. Apesar de ele ser muito gelado, que ajuda ele, Ai, esse tanto que ele boy. já venceu muito na temporada por conta disso, e o Lando é mais desesperado, venceu muito por conta dos erros do Lando Norris. Quando o Lando Norris não erra, ainda está melhor que o Piastri. Mas, Lando Norris é Lando Norris. E Caixinha E de dos últimos surpresa. 4 GPs, Norris venceu 3. Tá aí, ó. E o Piastri venceu, então Aham. tá mais embalado. E eu o Norris. sempre falo que quem vai ganhar esse campeonato é quem errar menos. Uhum. E aí o Piastri tira vantagem dos momentos em que o Lando Norris erra, não é consistente. E erros, gente, não é errar numa disputa de igual aconteceu hoje, é errar numa largada, entendeu? Como errou hoje. Como errou, errar numa disputa ali para tentar escalar pelotão. Um momento Então, de pressão num momento desse, de o Piastri pressão. atrás, Então, passar assim, um pouquinho da freada. O Lando, obviamente, pela experiência dele, por exemplo, essa questão dos erros de largada, já não era para estar acontecendo. Mas nenhum piloto é perfeito, gente. Algumas falhas vai ter ali. E eu acredito que ele está trabalhando perto do que como eram as largadas dele quando ele largava na frente, era complicado. Mas Exato. é o que eu falo, quem vai ganhar vai ser quem errar menos. Isso aí. Entendeu? Porque em termos de talento, tá, gente, não estou falando que o Lando Norris não é talentoso, não é isso. Mas eu gosto do estilo de piloto agressivo e que vai pra cima. Para mim, eu gosto disso. É aquela coisa meio sangue no olho, faca nos dentes, assim. Então, por isso, eu prefiro eu falo que o Piastri é mais talentoso que o Lando Norris. Mas o Lando Norris é um super talento e não está na McLaren com um contrato gigantesco que ele tem à toa. Tá? E é base de fãs enorme, marcas patrocinando muito por conta dele. Então, assim, eu Exato. acho que vai ser isso aí. Sobre esse lance específico, eu vou um pouco diferente do julgamento sobre o lance do Piastri do que a Laís e o Léo comentaram. Para mim, o Piastri poderia ter esperado a última volta, a abertura da última volta para fazer isso. Por quê? Naquele momento ali, quando entrou na reta, aquela reta onde abre o DRS da largada, o Piastri estava 0,7 atrás do Norris. Então, com o DRS, ele iria chegar ali a 0,2, 0,3. E no decorrer da volta, do jeito que ele vinha andando, ele ia chegar nessa reta novamente, abrindo a última volta, com pelo menos meio segundo. E aí sim, com meio segundo, ele com certeza ia conseguir colocar por dentro, igual ele tentou fazer, e ia conseguir frear um pouquinho mais e deixar o carro espalhar, como todo piloto faz, relembrando as disputas de Hamilton e Max Verstappen, que os dois faziam isso muito bem, que deixa espalhar e aí termina a volta e ele defende a posição. Só que eu também, a gente pensando aqui friamente nisso, né? Só que ali eu também entendo que o Piastri já estava frustrado porque a estratégia dele foi diferente da do Lando Norris. Ele tinha mais ritmo, então ele queria ganhar esse GP. E como eu falei, dos últimos 3, o Norris vinha vencendo 2, apesar dele ter vencido na Bélgica. Então eu entendo também o Piastri, que também é um piloto jovem, apesar da frieza dele, ele vir e tentar um dive bomb, que foi o que ele tentou ali fazer. Só que quando ele viu que não ia completar, ele acabou pisando mais no freio, por isso os pneus travaram e quase bateu a asa. E aí, se batesse a asa ali, ia ser cinema, né? Ia ser cinema, ia ser uma coisa linda. O que eu fiquei pensando, como vocês falaram também, é que talvez o Piastri, até se rolasse um toque entre os dois, talvez o Piastri estava tentando mandar uma mensagem para essa disputa, porque a gente ainda vai ter 10 corridas. Tá. E os dois, eles estavam 16 pontos, o Piastri estava 16 pontos à frente no campeonato do Norris, e agora cai para 9 pontos só a diferença. Então, como o Zé Laís comentou que Zac Brown
brother do Léo, vai deixar os meninos brigar na pista, voltamos àquele ponto de Hamilton e Rosberg, Verstappen e Hamilton, que aconteceu muito em 21, que é, às vezes, um bater no outro é bom pro cara que não freia. Porque ele passa uma mensagem de que, se você vir pra gente bater, a gente vai bater. Eu não sim. vou frear. Então, o Lando Norris fez muito bem a defesa, concordo com a Laís, mas o Piastri, mesmo eu acho que se tivesse batido ali, ia ter causado uma treta que pra gente, principalmente pra mim, que eu não ia sou amar. torcedor da McLaren, eu ia adorar. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu torci pra que eles não se batessem, né? Mas desse bem encostadinho ali. Furou um pneuzinho, perdeu uma asa. Perdeu uma asa, Os furar o dois pneu. rodarem assim. Eu torci pelo caos, Olha lá gente. o Ocon e Berman. Porque eu tô aqui, eu torço pelo caos. Eu até vou ler aqui um comentário muito bom. Vamos ver. F. Segali, Norris não deu moles pra ninguém. Tudo uns. Os caras são criativos. velho. Keila Ariane. Já estão vendendo ingressos pra reunião de segunda na Ferrari? Opa, isso seria bom, hein? Vocês estão brilhando nos comentários, gente. Tá maravilhoso. Muito bom, pessoal. Muito bom. Seguem participando aí. Agora eu acho que já chegamos no momento da gente falar do nosso menino Gabriel Bortoleto. Nosso menino Gabriel Bortoleto chegou na 6ª colocação. Dá pra gente começar falando do quali, né? Mais um Q3 Bortoleto, deixando seu companheiro de equipe em Q1, no Q1. E o nosso... olha do lado de quem que ele largou. Olha lá. Quem é Max Verstappen do lado de menino Bortoleto? E Desbancou detalhe, o Max Verstappen. De um lado a gente tem um cara que ganhou uma posição e foi mestre, do outro um que perdeu uma posição da largada e foi o bagre do dia, Max Verstappen. Né? E aí, Laís? O que você acha dessa Um chegou frase em do sexto, Léo? outro chegou em nono. Mas assim, eu defendo o Bortoletinho, né? Mas eu não concordo com esse negócio de bagre do dia, não, tá? Isso aí é... Mano, essa sainha minha, eu tô chique, tá? Borbolete. O Léo Tá está totalmente borboletizado hoje, ó. Estamos aqui, ó. E detalhe, viu, demais. gente? Isso é uma fantasia Cola no Léo, maravilhosa. E assim, eu queria dizer pra vocês Cola no Léo, hein? que Cola assim, no Léo. eu vou falar um negócio aqui pra jogar pro universo. Se o Bortoleto for pódio no Brasil, e eu tô falando isso desde... Ele já tá foi sexto, Aí, ó. entendeu? E tá só aqui, ó. Começou em 10º na Áustria Isso. e ele só foi evoluindo. 8º em Spa, 6º na Hungria. Ele só tá avançando casinhas. E eu O pódio vou vem no falar um Brás, hein? negócio aqui. Já prepara o corte, diretor. Já prepara o corte. Tá Vão te liberado cobrar, a hein? adulterar. Minuto, se eu te critiquei por ter adulterado o motor da Ferrari em 2019, eu vou passar pano esse Aí, ó. ano. Pode adulterar, que o Brasil vai te botar. defender. Entendeu? Pode, porque, ó, olha isso. Uma mexidinha, uma atualizaçãozinha que você já prometeu e entregou. Olha onde o menino tá. Que beleza, hein? Imagina, gente, olha o cinema. E Pensa piloto aqui. do dia, hein? Piloto do dia. Piloto do dia. É. E ó, pensa aqui comigo. Chuva em Interlagos. Como sempre. Como sempre. Bortoleto, pódio. Feriado na segunda-feira. Todo mundo vence. com certeza. Todo mundo vence. Entendeu? É isso. Iremos Gigantesca parar o classificação de Gabriel Bortoleto. Gigantesca. Bortopontos. Levantou a gente da cadeira, a gente que tava assistindo. Eu não tava em casa. Gente, eu e gritava. Eu gritava em casa. Eu tava na loja, no meio Desculpa, da rua, vizinhos. assistindo no celular, feliz da vida, porque, como a gente tava comentando, a gente antes ficava feliz com o P16, agora ele começou a ir pra Q2, agora Q3, Dando e ainda... um baile no Hulkzinho. Exatamente, o Hulk ficou mais uma vez no Q1, o Hulk que é um piloto que tá na categoria desde 2010, um piloto muito rápido e bom de quali, e mesmo assim, Bortoleto no seu primeiro ano, vem avançando, De que é um Sauber. padrão da carreira dele. Na F3, na F2 e agora na F1, ele também fez isso. Teve um começo difícil e conforme o campeonato vai evoluindo, ele também vai pegando cada vez mais o jeito do carro, com a equipe, com o engenheiro e vai evoluindo. Então, a classificação já foi maravilhosa e a largada, Léo, ele largou muito bem, que a gente Largou estava muito bem. comentando, né? Largou muito bem. Bortopontos. Bortopontos, exatamente. Cara, largou muito bem. Acho que o Bortoleto vem se mostrando cada vez mais maduro. A gente teve o pódio do Hülkenberg, que foi muito legal. A gente acompanha isso como fã de Fórmula 1, A não só gente por gosta brasileiro. Não, a gente gosta do Gosta. Hülkenberg. Pô, Ele é um merecia paizinho também. pro nosso borboleto Cara, quase também. 300 GPs ou mais aí na Fórmula 1. Merecia um pódio para coroar essa história de 15 anos que ele tem na categoria. E o Bortoleto vem se mostrando pra mim, o melhor Hulk da temporada.
A gente vem falando muito do Antonelli no começo do ano, que se mostrou surpreendeu um pouco. Mas agora, consistência, evolução junto da equipe. Vamos falar que o Bortoleto tem sido aí, com certeza. Acho que um pouquinho ali junto do Radjar também, que vem se mostrando muito bem. Ambos, campeão e vice, né, respectivamente, da Fórmula 2 ano passado. Que baita resultado do nosso brasileiro. E assim, a gente vai ficar ansioso pro Brasil, mas torcedor, calma também. É a primeira temporada. Muita coisa ele tem que aprender, vai ter que bater muito ainda, vai ter que aprender muita coisa, pelo menos nos próximos 2 anos de Fórmula 1, que ele tem contrato com a Audi, agora 2026 e 2027. Tomara que as coisas sigam nesse sentido, mas, torcedores, calma, vamos comemorar, mas a gente espera que, com certeza, vai evoluir muito aí o nosso trazer Brazuca. um parâmetro aqui. Ó, o pessoal do Padocando postou, já até traduzido para quem quiser ir lá ver, o que o Alonso falou, não é pai, né? Pai, com a voz do Pai Fiuk. Alonso. Pai, o pai Você Alonso. foi meu herói, É, meu bandido. o nosso pai com a voz do Fiuk. Parênteses, voz do Fiuk. Ele falou na sua entrevista pós-corrida sobre Certo. o Bortoleto. E ele Olha. foi. Isso é um pai, gente, um Chama. pai. Foi um Ó, pai. tá aqui, ó, lá na página do Padocando, ó. Ele é o melhor piloto desta geração. Se ele fosse inglês ou algo assim e terminasse em sexto em uma Sauber, estaria em todas as manchetes amanhã. O que ele faz é excepcional. Toma essa, ingleses! Um salve de Palmas isso, para Alonso! Amanhã eu quero a capa de todos os sites esportivos do Brasil, Aqui, com a foto ó. de Tá Bortoleto. aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Jovem Alonso Jovem falando Alonso. que descreve muito a corrida do Gabriel. Ele que começou com pneu médio, foi para uma estratégia adotada por poucos pilotos, já que principalmente o pelotão da frente, O Norris nessa alguns estratégia, deles, né? que deu praticamente, a gente pode dizer, vitória, é isso a aí. vitória para ele. Mandou muito bem em não cometer erros, Uhum. principalmente depois desse começo da corrida para o final, mas que a estratégia que deu a vitória para o Norris e o P6 para o Bortoleto. E alguns pilotos não fizeram isso, Verstappen acabou fazendo, o Leclerc reclamando muito da estratégia oposta, que é ter mais de uma parada. E o Bortoleto levou esse pneu médio por praticamente 40 voltas. E a gente comentou na hora que a gente estava assistindo que foi engraçado, porque a gente pensou, eles vão levar o pneu médio a umas 32 e depois coloca o pneu duro para Isso. mais voltas, né? Umas 40, 38. E não, o Bortoleto, quanto mais ficava na pista com o pneu médio, ele comentava no rádio que o pneu médio foi tendo uma performance melhor ainda. Tá bom, Tanto que é. ele foi tirando muito Ah, tempo gente. do Cada Alonso. volta ele tava lá, não, o pneu tá bom, o pneu tá bom. Tanto que o próprio Lando Norris parou primeiro que ele, que ó, a McLaren tem aquele sistema de refrigeramento que dura mais o pneu, aquela coisa toda. E o Bortoleto, cada volta, não, o pneu tá bom. Mas pneu isso tá é bom, um pneu tá bom. piloto, meu amor, Exatamente. entendeu? O cara conserva pneus, é diferenciado. Se o Alonso disse, meu amor, é regra, é lei. Sim, gente, somos todos unidos na igreja pentecostal de São Bortoleto, GB, entendeu? né? E aquela GP, esse mesmo. GB. Isso aí. Gabriel E, Bortoleto. gente, eu tô falando sério, eu tô profetizando, entendeu? Que o nosso Bortoleto vai ser pódio no Brasil. Você é Delulu, já falei, tá todo mundo um pé do CAPS aqui, entendeu? Mas E- eu acredito. Não, eu tô de saia, já perdi pontos com várias pessoas aí. Inclusive mulheres, perdão, nesse momento. Cola no Léo. Falando no Léo, vai cair 2 pontos aí na audiência. E aí, no final, o Bortoleto, depois que fez a parada pra colocar o pneu duro, ele acabou. Ele tava ali a um segundo e pouco do Alonso, ficou algumas voltas ali, porque depois do Alonso era o Russell e aí tinha uns 30 segundos de diferença. Então, o máximo que o Bortoleto poderia chegar seria o P5. Ele até flertou ali com ameaçar o Alonso, só que a gente não viu o rádio ainda, porque aqui a gente entra logo depois que acaba o Isso, pódio, né? isso. Mas eu não sei se ele conversou com a equipe ou foi uma estratégia dele de é melhor, eu tô com uma Sauber, né? Já tô aqui em P6, é melhor eu Take it easy, segurar esses pneus aqui, gerenciar o desgaste, até porque também é o primeiro ano dele na categoria, ele tá aprendendo isso, porque atrás aqui tem o Stroll, tem o Lawson, tem o Verstappen, que tava com pneu mais novos. Então deixa eu garantir esse P6 aqui. Aí. E aí tanto que ele manteve um 4 segundos atrás do Stroll, muito bem, avançou e trouxe o carro para casa com um P6, somando mais 8 pontos, Léo. Mais 8 pontos, mais é 8 isso aí. pontos, somando sendo 14? Agora ele já tinha 6, né? Com 8, é isso aí. 14 14 pontos. points. Então,
nosso menino, Gabriel Bortoleto, muito bem representado pelas asas borboletizadas Ó, de inclusive, Laís. Não, e a minha olha, saia, olha o pô, colar ponto aqui, pra ó. mim. O colar, eu vim de colar de borboleta, entendeu? Cadê? Como é que Estou liga de isso aqui, asas. Ai, não tá ligado. É tá tão um ligado. negocinho. As asas, gente, pra quem quiser, depois me manda DM que eu passo, porque onde eu comprei essa fantasia, que inclusive eu usei no carnaval e foi um sucesso. Quem quiser, eu acho que a gente tinha que montar uma arquibancada, todo liga mundo aqui, vestido assim. Cadê Esse botão. Olha Aê, só, não. olha só. Vai Abre na tomando. geral aí, abre na Vai geral. tomando. Vai tomando, abre aqui na grandona pra mim. Que agora eu vou soltar a batida, DJ. Vai, Bortoleto! Vai, Bortoleto! Vai, Bortoleto! E queria pra fechar o nosso Ó, assunto isso do aqui, na verdade, Bortoleto, mostrar que eu não tenho masculinidade frágil. Vai, toma todo mundo aí. Vai. queria falar uma coisa, relembrar, na verdade, algo pra fechar o assunto do Bortoleto, e a gente ir pro outro brasileiro, que Bortoleto ficou na frente com louros, hoje de Antonelli, Hadjar, Vai tomando. Oliver Berman e Yuki Tsunoda. E por que eu tô falando isso? Vocês lembram no começo do campeonato desse ano que um tal aí de Helmut Marko disse: esse menino Bortoleto, ele é um piloto mediano, ele não tem tanta não, velocidade piloto B. assim. Ele não Quem tem, tem é o Lawson, piloto B, ele não tem tanta velocidade assim. Então assim, ó, chupa Helmut Marko. Chupa, Chupa, Helmut quem tem é o Marko. Lawson, né? Pelo jeito aí. Esse é nosso menino Gabriel Bortoleto. Se ele tá Eu devia ter fazendo feito uma plaquinha de chupa Helmut Marko hoje. isso, fora Helmut Marko. A gente Fora. podia ter botado a hashtag Essa eu fora Helmut levanto Marko. sempre, entendeu? Mas, gente, eu só queria dizer pra vocês, pode falar o que quiser, entendeu? E eu não me espantaria se ele levar o Rookie of the Year da FIA esse Não me ano, tá? espantaria. Porque todo ano tem o FIA Nessa Prize onda que Giving, ele tá né? aí? Sim. E ele pode ser, pelo jeito que ele tá, gente, de Sauber. Ah, mas P6, vocês são... Gente, ele está de Sauber. É um tratorzinho. E ele tá tratando o trator com muito amor e tá chegando, e tá chegando. E vai tomando Helmut E Marko. vai. E ó, antes da gente finalizar com as outras posições, né, da corrida e falarmos de Rafael Câmara, Rafa nosso Câmara. Brasil que vamos falar, eu vou chamar, ele tá aqui hoje. De Ele tá aqui, ó, salve de verde! palmas, De Lucas, verde, nossa sala hein? digital. Aí De sim, verde. cara. Homenageando também nosso querido Bortoleto. Olá pra você que tá Boa, assistindo boa. Cola no Grid, Não é o né? Palmeiras, Seja ao não, vivo, né? E Band Play, vibrando, hein? Tava Band.com.br, vibrando ou com a no gente. YouTube do Esporte na Band. A gente tá chegando aqui com sala digital pra vocês, né? Pra quem acompanha em casa o Cola no Grid, sabe que a gente tá aqui na sala digital, parceria da Band com o Google, sempre de olho no que você pesquisa no Google sobre Fórmula 1. E aí, gente, eu vim de verde, como vocês viram muito bem. Boa. Muito bem Pra trajada. homenagear nossa querida Sauber, pra homenagear o verde da camisa brasileira também, da bandeira isso aí, brasileira, isso aí. de Rafael Câmara. Eu tava olhando antes de entrar com vocês, agora sim, para dar uma conferidinha no interesse sobre o Rafael Câmara, tá? E aí cresceu, ó, 25 vezes o maior patamar que ele já teve até o momento. Então, assim, é quando sai da bolha, né? Então, é aquele Exatamente. acontecimento que chega para mais pessoas, que mostra o potencial do automobilismo brasileiro. Então, campeão da F3, vocês vão falar mais sobre isso também. O Bortoleto também tá num pico de interesse de buscas no Google, um bom resultado, né? Todo mundo começa a olhar mais para ele, mas a gente tá sempre de olho no que as pessoas pesquisam sobre Fórmula 1. E aí a gente vai atrás de perguntinhas que as pessoas fazem sobre a categoria, até porque a curiosidade, né, vai desde coisas básicas, que aí a gente deixa para um conteúdinho que a gente vai fazer depois aqui do programa, que você vai poder conferir no Esporte na Band amanhã, no Instagram, mas a gente traz perguntas também que o pessoal fica curioso, porque é uma categoria que movimenta muita grana, Opa! então as pessoas querem saber questões diferentes sobre Fórmula 1 pra gente trazer para vocês. Por exemplo, essa primeira pergunta aqui, alguém sabe quanto custa um carro de Fórmula 1, gente? Você tem noção? Milhares de euros, né? Muitos. É muita grana, eu até já converti aqui. Eu trouxe no dólar e no real, olha só. ver. De 12 a 20 milhões de dólares, tá? Um carro de o Fórmula que eu 1. tinha em mente é que eu sei que um motor custa de 2 a 3 milhões. Só Então, o eu falei, motor. Só o motor. Só o motor. Só a unidade de potência. Ah, e aí você tem materiais como fibra de carbono, que é caríssimo. Caríssimo. Você tem titânio, você tem as ligas especiais, você tem a tecnologia toda, né, da comunicação, tudo que envolve aquele volante com 300 botões diferentes ali. Então, as pessoas querem saber quanto custa um carro, aí depende, né? O time que tem mais grana gasta mais, o outro gasta menos. E agora outra pergunta, essa aqui é boa. Quanto ganha um piloto de Fórmula 1? Você tem noção, um Bortoleto, por O exemplo? Bortoleto, na verdade, eu Bortoleto acho é que uns são 3 2 milhões por 2 ano. milhões. Pelo que eu Mas vi ó, era eu isso. sei que Lewis Hamilton ganha 60 milhões. Cravou.
E Aí, Max Verstappen 65. 65, cravou. São Nosso muitos Bortoleto milhões. ganha 2 milhões, tá? 2 milhões de Isso. dólares aí, dá perto de 11 milhões de reais. Tá bom, né? Tá Pra quem tá ótimo. começando a categoria. Pra quem tá Vamos combinar, ó, começando. você falou aqui do Verstappen Se ele me 65 der um e o mês, tá Hamilton bom, 60. O Leclerc, que acabou não entregando É, resultado, Leclerc. 34 milhões. Então, pelo menos ele não vai tão triste pra casa, né? Que termina o ano com o bolso cheio. Ele pode Aí- bater umas Ferrarinhas por aí. Não, tá de boa. O Norris e o Alonso com 20 milhões. E aí o Russell com 15 milhões, foi alguns que a gente separou aqui. E aí essa pergunta é interessante, que a gente separou também, que é quantos quilômetros tem um GP de Fórmula 1? Isso gera muita dúvida para as pessoas, porque cada fim de semana você tem um número de voltas diferente, né? E aí a informação é legal, são 305 quilômetros o mínimo, tá? Da quilometragem de uma corrida. E aí, claro, dependendo ali de quantos metros tem uma volta, é 305 mais uma volta ali. Então a gente tem, por exemplo, no Brasil são 71, não? 71 71. voltas. Hoje foram 70, Hoje né? foram 70. Olha só, aí por aí vai, né? Semana Mônaco passada, foi semana 44. passada foi menos, 44, porque que é a a maior volta- pista, aqueles Exatamente. 7 quilômetros. E Mônaco é uma exceção, já que é uma pista clássica e tradicional da Fórmula 1 e uma pista de rua diferente, são 260 quilômetros em vez de 305. Aí vamos encaminhar para essa aqui, porque, gente, não interessa, tá? A gente pegou perguntas desde 2021. Poderia pegar desde 2004 e se tivesse o Google na década de 90, não adianta. As pessoas querem saber de Ayrton Senna, tá? É isso aí. Quantas vezes o Ayrton Senna foi campeão da Fórmula 1? Foram 3 títulos, 88, 90 e 91. Não foi o único brasileiro a conquistar, né, a Fórmula 1. Inclusive, spoiler para amanhã, para o conteúdo exclusivo aqui. Parceria Sala Digital e Cola no Grid, É que isso a gente vai aí. ter no Instagram do Esporte na Band. E para finalizar, esse aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Eles vão entregar, tá? Como ficou a classificação, então, da Fórmula 1 com spoiler de Bortoleto na frente de Tsunoda, hein? Então temos uma salva na frente de uma Red Bull. Só quero deixar Vai isso para vocês. tomar! Não. Vamos ser marca. É, Helmut Marko, cadê você? E aí? Cadê o Cadê? nosso piloto Cadê? B, que era o Bortoleto, o piloto B? Tá na Pois é, frente tá da na piloto da frente. Red Bull. Piloto Ele vai Red Bull. ficar quietinho na dele, a gente também vai dar uma descansadinha agora nesse Summer Break, né? Volta aí na próxima etapa no final do mês, com esperança de mais pontos de Bortoleto. Não estou certeza. cansado ainda de Bortoleto, hein? É só o começo. É só o começo. Valeu, Exatamente, gente. show. Obrigado. Obrigadão, hein, Obrigadão. Lucas. Beijo pra Obrigado vocês. demais. Valeu, O Lucas tchau. Até mais. até a sempre próxima. entregando um ótimo conteúdo na nossa Maravilhoso. sala Maravilhoso. digital. Maravilha, cara. Que isso. Bom demais. E agora, Dados, né, emendando o assunto Brasil, Gabriel Bortoleto, vamos falar. Vamos balançar essa bandeira? Rafa Câmara é campeão da Fórmula 3. O Brasil nas categorias de base. Vamos. Não tem como, não tem Ai, como. sou soberba. Sabe por quê, É, isso gente? aí, cara. Eu falo, quando um gringo vê que tem brasileiro na base, ele se treme inteiro. Treme. 2022, Drogovic, contra tudo e contra todos, entendeu? GMP. De MP, gente. Contra MP, Prema, contra Arte, Exatamente. Aí a gente vê o quê? Um borboletinho. 2023, 2024, 2023 na Fórmula 3, 2024 na Fórmula 2. E aí, tipo, acabou. Acabou não. Temos A safra acabou, né? Aí, Temos este nome aí, ó. O nosso Ice Boy, entendeu? Nosso menininho de gelo. Nosso menino Danoninho Ice, entendeu? Gente, Câmara Rafa brilhando. Câmara, que temporada. Ganhar com uma corrida de antecipação na Fórmula 3 é uma coisa muito difícil, gente. Muito difícil Sim. mesmo. Quebrou recordes e bateu os próprios recordes que ele tinha quebrado, que foi o número de poles. Isso aí. E assim, gente, não tem muito o que falar. Academia Ferrari, com uma Trident que, inclusive, foi campeã com o Gabriel Gabriel Bortoleto. Bortoleto. Atual tricampeã, na Atual verdade, tricampeã. né? Bortoleto, depois, ano passado com Fornaroli. Fornaroli. E esse ano com o Câmara, muito E, bem gente, atrás, na Fórmula 3. Vale ressaltar que o Câmara, ele é brasileiro, nordestino, pernambucano e recifense. Então, assim, é arretado, entendeu? É um cabra arretado e, assim, não deitou Mandou pra muito. ninguém. Não Mandou mandou muito e vai mandar ainda mais. Eu Com acho que certeza. vem na Fórmula 2 esse ano e vai. Exato. O que eu queria que o Léo comentasse sobre o Rafa Câmara é algo que ele tem muito conhecimento, muita experiência, que são as categorias de base, que é o quão difícil, eu estava pensando quando a Laís estava conversando, Léo, o quão difícil é para os pilotos que chegam na Fórmula, tanto na 4, né, mas na 3 e na 2, eles mandarem bem, ganharem de forma tão dominante como o nosso menino Bortoleto fez, uma
evolução muito grande, mas é uma maneira, falando do Câmara, de uma maneira tão dominante, porque os carros, e é isso que eu queria que você comentasse, os carros são parecidos, são muito mais similares, o grid todo. 30 carros a gente tem na Fórmula 3, gente, do que na Fórmula 1. Sim, e são pilotos, detalhes, sem experiência, tá, gente? Assim, com experiência que foi construindo até ali. E Exatamente. pilotos muito jovens que estão ali pagando do próprio bolso. Então, eles não estão ali para brincar, né? Estão ali para disputar. Eu comecei trabalhando com automobilismo em 2022 na Fórmula Delta, que é a categoria brasileira, para formar novos pilotos. Então, inclusive, um abraço para a família Minelli aí, todo o pessoal, o seu José Minelli, o Júnior, o William, que eu comecei lá trabalhando com jovens pilotos, né, que acabaram de sair do kart e vão pela primeira vez montar um carro para entrar no autódromo, ainda mais no autódromo de Interlagos, tem toda essa aura do autódromo de Interlagos. E o desafio é justamente esse, na Fórmula Delta, mais especificamente, mas é uma coisa geral, todas as categorias, inclusive na Fórmula 4, Brasil também, são poucas coisas que o piloto pode ajustar, que é o mesmo carro para todo mundo, tem aquele ajuste de asa, de calibragem, né, e pouca coisa. Conforme ele vai subindo, vai para a Fórmula 4, pode estar um pouquinho mais, a asa tem um pouco mais de downforce do que aqui no Brasil, por exemplo, andou na Fórmula Delta, então ele vai ter um pouco mais de pressão aerodinâmica. Na Freca, por exemplo, já tem o carro um pouquinho maior que o Fórmula 4 original, já é outro chassi também, mas é um motor muito parecido, uma potência muito parecida. E o que eles tiram basicamente é no braço. E a gente está vendo o Câmara, foi campeão com a Prema na Freca, né? A gente sabe que também o conhecimento da equipe é muito importante para chegar numa etapa dessa, por exemplo, na Itália ou agora na Hungria, já saber um acerto bom, que é o que faz diferença mais entre a melhor equipe e a pior equipe nessas categorias de base. A equipe ter um conhecimento sobre acerto, isso já ganha ali 3, 4 décimos logo na saída, e com certeza depois é o talento do piloto, né? A gente fala aqui, como a Lai falou, que os caras já chegam ali pagando muito, investe muito na carreira até chegar na Fórmula 1. É difícil um piloto que chega da base já com apoio, ganhando salário de patrocinador, e é muito difícil isso. São raras as exceções, na verdade. Piloto, seja brasileiro ou internacional, lá da Inglaterra ou de outros países, já chegar com apoio. Acontece muito com pilotos japoneses, asiáticos, né? Que vêm com apoio da Honda, da Toyota, enfim. Vem com essas marcas de fábrica que apoiam eles desde o começo. Mas é muito difícil um piloto que vem da base já com incentivo, com salário, ganhando dinheiro, é muito difícil. E brasileiros principalmente. Porque a gente precisa entender também que é tudo pago em euros, libra, e aí... São 6 vezes o nosso dinheiro, né? São 6 vezes nosso dinheiro. E assim, apesar de sermos um país muito apaixonado por automobilismo, as marcas patrocinadoras estão, vamos dizer assim, olhando para o automobilismo agora com mais assertividade de 2021 para cá, né? Depois do crescimento. Pós-pandemia, acho que teve ajudou um boom muito é. grande, né? E assim, é muito importante a gente estar sempre apoiando, e isso é um negócio que eu falo muito, apoiando as marcas patrocinadoras dos brasileiros, porque assim, é muito diferente você ser um europeu com patrocínio europeu. O custo é muito menor do que é para você ser brasileiro correndo na Europa. Então, é muito importante. Comprem, né? Comprem os produtos das marcas. Se a gente podia falar aqui, mas eu vou falar, bota a minha responsabilidade. Vamos agradecer também a Ambipar, que patrocina também as transmissões da Band e patrocina o Rafa Câmera. Então, uma salva de palmas aí. Uma das nossas parceiras de transmissão. Também apoia. Tá no carro. Exatamente, está no capacete, está no carro dele. Patrocina o Cola no Grid, Patrocina o Cola no Grid. Então, mais uma salva de palmas. Muito obrigado, Ambipar. Não só apoiando o nosso Rafa Câmara, como o Cola no Grid Cola no também. Grid, exatamente. Tem uma marca de chocolates, pergunta pro meu diretor se eu posso falar, porque eu sei que ela faz publi. Podemos falar, marca de chocolate? Porque ela faz publi também na casa, entendeu? Ele vai verificar. Ele vai verificar. Tem uma marca de chocolate aí que a gente tem que comprar ela bastante. É baratinha e ela tá ajudando a salva. Eu vou falar, começa com kit, aí o resto vocês terminam aí. Entendeu? Kit! Vou jogar na minha aí, olha no macacão do nosso menino Gabriel Bortoleto. Exatamente. As propagandas entre a transmissão também tá rolando. Tá rolando, vocês vão saber qual que é. E é um chocolatinho barato. Vende numa loja ali que você consegue comprar 3 por 10, entendeu? Então, baratinho, pensa assim, se a gente, cada um comprar 10 chocolates, é um parafuso. Aí, ó. Exato. É um parafusinho. Entendeu? Exatamente. E o nosso menino Rafael Câmara, eu queria ressaltar
o grande GP que ele fez hoje. Por quê? Um GP que começou com pista úmida, ele foi evoluindo, a gente pode dizer, para uma pista seca, e ele foi gerenciando o desgaste, que a gente falou no último GP de Spa, que a gente explicou a questão do pneu de chuva, como que ele funciona, como ele superaquece, como um pneu de chuva, mesmo com água nele, ele superaquece. O Câmara foi gerenciando muito bem esse pneu. E no Ícone. pré-GP a gente comentou, só para mencionar, sobre o primeiro GP dele na Fórmula 3, que foi na Austrália, em uma condição similar, e o quanto o Rafael Câmara, desde o primeiro final de semana dele com esse carro, mesmo desde esse primeiro final de semana, como ele faz relargadas muito bem. Porque a relargada, a gente sabe, depois de um safety car, o primeiro piloto que é o que dá o ritmo, que começa a acelerar primeiro. E a chance dele errar, assim, um jovem, na ansiedade, acabar saindo um pouco de traseira e ser ultrapassado é muito grande. Praticamente todas desse ano, não só desses 2 GPs. Rafa Câmara é muito bom de... Rafa Câmara, você é o rei da reaceleração. É isso, hein? Arroba Olha, sigam, né? né? Sigam, né? Sigam, inclusive. Reaceleração. Gente, Manda mas bem assim, demais. eu tô olhando a foto dele aqui, me fico emocionada, porque eu assisti a corrida, o Botinhas, coitado, dormindo, eu fui caladinha, entendeu? Eu vi essa história. Eu gritando em silêncio, porque assim, gente, sério. Gritando em silêncio, surtando em silêncio, porque foi de uma genialidade, principalmente de uma maturidade para um piloto tão jovem, o que ele fez. Isso prova que ele não tá para brincadeira. E eu acredito, gente, eu olho ele ali, eu já tô vendo ele de macarrão vermelho, real, assim. E é o que eu falo, o nome que muita gente fala, Oli Berman. Não menosprezando o Oli Berman, mas assim, comparando em termos de resultado. E é o que eu falo. Um é piloto britânico, com apoio britânico, com nananã, e um brasileiro, e a gente sabe, nordestino, que não vem vamos dizer assim, de um seio familiar ali do automobilismo. Querendo ou não, o automobilismo é muito mais forte para aqui pro Sudeste e tudo mais. Isso é muito, gente, é muito especial, é muito importante. E, cara, e o detalhe, ele vibrou, saiu do carro, pleno, entendeu? Por favor, Rafa Câmara, me passa depois seu contato da sua psicóloga, que eu tô precisando, tá? Frio, menino, frio demais. Então, nosso menino Rafa Câmara, Palmas campeão para da Rafa Fórmula Câmara. 3, última palma pra ele. Provavelmente São estará Rafael. na Fórmula 2 em 2026. Teremos ele e o filho do Emerson Fittipaldi, o Emil Fittipaldi. Então, no mínimo 2 brasileiros na Fórmula 2 para 2026. 2026. Fora o nosso menino Gabriel Bortoleto, que está na Fórmula 1, e o Drogovic, que pode pintar aí o ano que vem. Gente, eu sinto que 2027, eu já vou falar, vai ser na Ferrari. Pode ser que não seja na Ferrari, talvez na Haas. Tudo bem? Pode ser. Vai ter Rafa Câmara. E se ele for na Haas, ele vai levantar a Haas, igual o Bortoleto tá fazendo com a Sauber. Aí vai ter o Bortoleto de Audi, entendeu? Ali. E 2000, ali eu acho que o Hulk talvez aposenta, ele talvez seja já um piloto ali. Olha só. Olha eu já. Drogovic na Cadillac. Drogovic sério, vai ser Brasil no pódio. Vai ser entendeu? a onda brasileira A gente na não Fórmula 1. tem feriado aqui quando tem Copa do Mundo? Isso. A gente vai ter feriado quando o brasileiro vencer. Não, É isso aí. Exatamente. É isso. aí. E agora Eu vamos. quero folga, Folga. Antes da gente ir para os nossos bagre do dia, piloto do dia, e ver se a gente acertou o nosso pódio que a gente fez no pré-GP e ver a tabela de classificação. Eu olhei aqui, teve uma coisa que a gente não falou, eu queria que a gente mencionasse rápido. O Russell ficou em terceiro, tá, gente? Gente, Isso, Georgina Russell. Não falamos do Russell em terceiro, que do nada ele mais uma vez se classifica lá na frente, ficou na 4ª colocação. E o Antonelli Ultrapassou não, o hein? Leclerc, Antonelli até que teve uma... Ficou Melhor, no Q1, ficou melhor, ficou no Q1, mas terminou Fez um em 10º, pontinho. pontuou. Tá bom. Mas ainda tá numa fase muito ruim. Lembramos o GP de Spa, que ele... Falou a que gente ele chorou, não- né? Ele Chorou, ele pareceu chorou. que ele tinha chorado ali. Ele chorou. Então, George Russell, aí eu queria um comentário de vocês Regina rápido George is back. George Russell fica em terceiro, faz o pódio. E a pergunta que eu faço é, será que esse pódio dele, essa classificação boa, tudo bem que ele tá num ano muito bom, mas será que tem efeito sobre as notícias dessa semana de Com certeza. Max Verstappen falando que vai ficar na Red Bull ano que vem? E Toto E Wolff. provavelmente ainda não foi exposto, mas provavelmente essa notícia do Verstappen, essa fala dele, já puxou que
a extensão de contrato do Russell tá muito perto de ser anunciada. Inclusive Será que, disseram então, que... esse pódio reflete mais calma dele? Inclusive disseram que o anúncio da renovação sairia logo depois de Hungria. Então, talvez a gente tenha breaking news essa semana, né? Pra gente dormir ansioso todos os dias e acordar procurando breaking news, que é o que anda acontecendo. 5 da manhã, Mas, assim, com toda certeza, pra quem não tá sabendo, vou rapidamente, que a gente já estourou o tempo aqui, Bora. mas Verstappen confirmou perante coletiva de imprensa que sim, ele fica na Red Bull em 2026. Muito pode ser também pela cláusula dele, que ele não pode invocar a cláusula. E a Red Bull não ia abrir mão do Verstappen, gente, sem cobrar a cláusula, porque ela teve que pagar uma bolada pela demissão do Christian Horner, tá? Então, e fora que no final do ano, não se esqueçamos da demissão do Checo Pérez, que custou uma bolada para a Red Bull também. Exato. Então, a gente teve dois baques aí para a equipe financeiros. Então, e assim, sem Verstappen, gente, a equipe ia estar brigando com as Alpines. E além disso, a gente tem o quê? A gente tem o quê, gente? O George Russell, muito consistente, e o próprio Toto Wolff falou: olha, eu quero manter, nós trabalhamos para manter os dois pilotos. Na mesma semana, o Verstappen veio, confirmou que fica. Então é óbvio, assim, na minha percepção, ele já estava no último GP, parece que um pouco mais tranquilo, ele mesmo não comentou nada, porque antes ele vinha falando, né? Porque a Mercedes está conversando com o Verstappen, sim, nananana. Dessa vez ele já estava tranquilo e, gente, é um excelente piloto, eu falo isso. Talvez não é piloto para liderar uma equipe. Eu tenho ainda essa questão, porque eu acho que para você liderar uma equipe você precisa de um pouco mais. E eu não vejo ele assim ainda. Tem Mas que ter resultado também, né? Falta ser campeão, falta vencer mais corrida. sim, mas maturidade tá indo, também. tá Mas indo tá numa... caminhando, tá caminhando. Tá indo Mas é um numa- excelente numa onda piloto. muito boa. Torço muito pro George Russell. Quando ele foi pra Mercedes, eu gritava muito pra, porra, vamos, leva ele. E muito legal de ver. E assim, gente, É isso. Menino Russell. Russell mandou um eu fico, hein, eu acho. eu acho que muito na linha do que a Lai comentou, é uma tranquilidade e ele vai. Não sei se ele vai conseguir muitos pódios mais, mas vai mandar melhor. E pra gente agora chegar ao fim, Léo, vamos começar falando do nosso piloto do dia, bagre do dia, Quer ver o pódio. O pódio. Pódio. A gente vai ver a classificação depois. Tá. Eu falei do pódio, que seria Lando, Piastri e Alonso. Mandei mal Alonso. nessa aí. Alonso. O Alonso ficou em Viajei, quinto, foi quase. chapei. Foi quase. Tá bom, foi quase. Perto Mas- do que tava entregando a Aston Martin. Não, tá Nossa, ótimo, meu brilhou. Deus do céu. Tá ótimo. E eu falei que o bagre seria Verstappen, mantenho. Verstappen ficou na 9ª colocação. E o piloto do dia, falei que largou em seria oitavo, Bortoleto, terminou. chegaria em quinto quase, que a gente acertou, chegou em sexto, mas tá ótimo. E aí, Lai? Como é que foi seus Eu resultados? acho que Como foi eu seus disse resultados? que seria Piastri, Leclerc e Norris, né? A gente teve Uhum. Norris, Piastri e Russell. Ninguém apostou no Russell, gente. O pobre do Russell. Ninguém botou fé nele. Na verdade, eu botei muita fé na Ferrari. O erro foi meu. Eu acreditei na Ferrari mais do que ela mesma. Piloto do dia, eu falei que seria... O Bortoleto. É verdade. E foi Bortoleto, acertamos. Isso aí. E O bagre bagre do foi dia, o Tsunoda. Tsunoda, e mantém o Tsunoda. Na verdade, a Red Bull toda dá o bagre pra ela, o prêmio de bagre do dia. Bagre do dia, Pra Red Bull toda. Que foi... Eu errei algumas coisas, gente. O primeiro colocado... Algumas? O meu pódio seria Piastri, Leclerc e Bortoleto. Acho que eu fui muito otimista. Brasileiro Não acertei- emocionado. Não acertei nenhuma sequência. Só o Piastri ali no pódio, né? Aham. Mas nenhuma sequência. Piloto do dia, tinha falado que ia ser nosso menino Gabriel Bortoleto. Não só acertamos o piloto do dia, como ele foi realmente o piloto do dia. E o bagre do dia, eu tinha colocado o Lando Norris. Não só ele não foi, como ele venceu o GP. Amiga, eu acho que é você Então, que tá dando sorte eu pro também Norris. acho, No é. final, eu sempre o acho- chupa-moa revigora nesse programa. Não, se né? até A essa gente vai- lá, ó. Ah, Fala, moça, até E cala além a de ele boa. não E decepcionar, ainda me cala a calou boa. ainda. Tá Gostei. quietinho, moé. Ô, diretor, vamos pra acabar isso aqui. Que, Gente, lá. olha, printa a Coloca indignação. aí, ó, dele. diretor. Coloca a classificação, Bota aquele diretor. meme de cara de choro depois, alguém. Por no favor, a Instagram. classificação de pilotos e equipes pra gente fechar o colo no grid da semana. Então, como a gente tinha falado, 9 pontos só de diferença separam Oscar Piastri e Lando Norris. Essa briga, faltam 10. 10 finais de Vai ser semana. bom, hein? Tem sprint ainda pela frente. Verstappen em terceiro lugar, carregando a Red Bull. Falando em carregar,
Russell carregando a Mercedes na 4ª colocação. E aí mostra o porquê que a Ferrari está em segundo lugar no Construtores, porque os dois pilotos, tirando a McLaren, são os únicos que são constantes ali. Sim. Um pouquinho mais para trás. Mais juntos ali, né? Exato. Antonelli pontuou. Albon. Albon, que não teve um bom final de semana, mas segue na 8ª colocação. Nosso menino Hülkenberg, que a onda... Ó, vou falar uma coisa. A onda tá virando pro lado do Bortoleto. Então a gente pode ver ele daqui a pouco ali, hein? Pois é. Porque ele somou quanto? 14 pontos? 14 pontos agora. 14 pontos. Ó, tá 14 pontos do Ocon, tá chegando. Boa. Tá chegando. E em 10º Porque lugar já o marcou Ocon. 14, marcar mais 14 não custa nada. Pô, faltando 10. Na onda Aí. que ele tá aí. Bom demais. Vamos pro Construtores? Entrega a Bora lá. taça. Dominando, o Léo tá feliz. Entrega a Dominando taça. demais, McLaren. Pode triplicar quase aí que não chega, Que não irmão. chega. Gente, entrega a taça pra Desse McLaren. dos 10 pra gente comentar, acho que praticamente se manteve. Aston Martin teve um ótimo final de semana que a gente Passou tem que a Sauber. comentar. E já a Aston Martin vai passar o Williams, porque é praticamente só o Albon que tá carregando essa equipe. O Sainz tá tendo Nossa, eu até esqueci do tá Sainz sendo muito nessa difícil. corrida, coitado. E digo mais, além da Aston Martin avançar para tomar o lugar da Williams, olha quem tá depois ali, com um pontinho só. A Sauber de Bortoleto Hülkenberg mandando muito bem. Então, legal demais ver a Sauber avançando Muito e bom. nosso Ai, menino será que a Bortoleto gente indo vê pra a frente. Sauber chegando em sexto ali? Imagina? Tomara, Era né? pra ficar em último, pra ser a pior equipe do grid. Foi Pode a pintar pior numa equipe do ano sexta, passado, né? 4 Pode pintar pontos numa só, Gente, né? e sexta, vamos quinta exaltar colocação. que a Sauber, além de uma nova dupla de pilotos, também trouxe Jonathan Whitley, que Sim. tá fazendo um trabalho espetacular. Então, excelente. Exatamente. Vamos fazer um. Ah, pelo Infelizmente amor de chegou ao fim Deus. o nosso cola no grid. Apitou uma sirene aqui. Ai, caraca, você tá bruto então hoje. O Gente, nosso cola- explodimos o horário hoje. O nosso, ainda faltou assunto. A gente não falou da renovação, detalhes, com mais detalhes de algumas coisas da renovação, outras coisas da Mercedes. Deixa pro Mas pós, a deixa gente pro vai pós. falando nas redes sociais do Esporte na Band, nas nossas redes e no próximo pré-GP e pós, que agora entramos no Summer Break. Teremos 3 semanas sem Fórmula 1. meu Só no Deus, final de semana de 31 de agosto teremos o GP da Holanda em Zandvoort. Quero E- todo mundo chorando de tristeza de ficar 3 semanas sem 3 ver a gente. semanas, gente. A gente é acostumado a ter finais de semana seguidos, de Porra. poder ter que ficar 3 semanas sem. Esse foi o Cola no Grid. Se você tá assistindo depois pelo YouTube, deixa aqui um comentário, deixa um like. Não se esquece de olhar, vê se tá inscrito no canal do Esporte na É Band. isso aí. Se inscreva. E se você acompanha a gente pelo Bandplay, band.com.br, no próximo GP também teremos pré-GP, como você já acompanhou hoje. Vamos estar aqui, ó, mais 10, gente. Mais Vamos. 10 finais de semana Vamos. de nós juntos. E é isso, obrigado pela audiência nesse domingão e nos vemos em Zandvoort, na Holanda, daqui 3 semanas. E vai, Brasil! Vamos, Vai, Brasil! Vamos lá, vamos cantar! Vamos, Brasil! Vamos! Vamos, Brasil!